189% do CDI desde outubro de 2023. Quer saber mais sobre o Azim e sobre toda a estratégia de infra da ZQuest? Então fica aqui com a gente. Olá pessoal, hoje estou aqui com o Samuel, gestor responsável pelos fundos de infraestrutura da ZQuest. Para quem ainda não conhece, essa é uma estratégia que em menos de 2 anos e meio já captou quase 3 bilhões de reais em sua família de fundos. Samuel, vamos começar pelo básico. Quais são os fundos que compõem essa família de infraestrutura da ZQuest? Bom, Pedro, obrigado aí todo mundo que está podendo assistir a gente. Hoje a estratégia InfraYield ela é composta por 7 fundos, são fundos setipados, listados. Então temos o Infra 1 até o Infra 7. O fundo mais antigo ele é de março de 2023, tá? Tem 2 anos, pouco mais de 2 anos e meio. E o fundo mais recente é um fundo da estratégia Renda, que foi distribuído agora em maio de 2025. Samuel, e agora com o fechamento de primeiro semestre de 2025, como foi o desempenho dos fundos nesse período? Bom ponto aí, Pedro. Bom, lembrando aí, pessoal, que os fundos da estratégia InfraYield são todos fundos redeados em CDI. Então esses fundos conseguiram capturar as elevações da meta de cupom e consequentemente o do CDI nesse primeiro semestre. Então os fundos mais maduros, que é o Infra 1 até o Infra 5, eles performaram de 150% a 180% do CDI. Já os fundos mais recentes, que é o Infra 6 até o Infra 7, eles performaram entre 120% a 150% do CDI. Lembrando que essas alocações ainda, esses fundos quando atingirem o voo de cruzeiro, todos eles devem convergir para uma meta de rentabilidade que está nos materiais publicitários de cada oferta. E para vocês terem mais informações aí sobre o desempenho de cada fundo que vocês estão vendo aí na tela, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo o link aqui para todos os relatórios gerenciais dos 7 fundos que compõem a estratégia InfraYield. E Samuel, em relação à média da indústria, como que os fundos da ZQuest se portaram? Excelente ponto, Pedro. Os nossos fundos, lembrando ali que a gente tem uma meta de estar numa posição em spread over pela duration, né? Ou seja, em spread sobre o CDI, sobre a duration, quase que numa posição única na indústria, em que a gente tem uma duration mais curta do que a média dos fundos, com um spread sobre o CDI na casa de 3 a 4%. E foi exatamente onde a gente conseguiu estar posicionado. Tá? Então, na hora que a gente olha o desempenho dos nossos fundos em relação a outros veículos de infraestrutura, e aí entenda-se FII Infra, FIPE, a gente conseguiu entregar mais alfa por unidade de risco, assim entendendo como por duration aqui da carteira. Isso é um ponto importante, a gente continua bem alinhado com essa perspectiva aqui no médio para longo prazo, e é onde a gente entende que vai continuar gerando alfa no médio para longo prazo. Para a gente está muito cuidadoso e cauteloso com a indústria no momento que a gente está vendo hoje, é um momento de muita liquidez, né? Os fundos de infraestrutura estão captando quase 10 bilhões por mês, e isso tudo, esse volume muito grande de capital está procurando alocação, então está pressionando os spreads para baixo do nível que a gente entende que é razoável, tá? Os spreads de crédito das debêntures. Então a gente tem buscado fazer operações quase que únicas, em que nós carregamos quase que 100% delas na carteira, então a gente não fica suscetível a essas volatilidades de spread ou esse amassamento aqui, esse encurtamento aqui dos spreads, que pode, no momento de reprecificação, machucar os fundos. Tá? Então esse é um primeiro ponto aqui importante aqui do nosso diferencial, e o segundo ponto importante foi que em todo esse primeiro semestre a gente conseguiu ficar sem nenhum evento de crédito na carteira. E ficamos longe também dos eventos de remarcação. Então os casos bem emblemáticos, 2W, Rio Alto, entre outros eventos aí que machucaram bastante a indústria, a gente conseguiu ficar afastado, e isso impactou aí numa rentabilidade positiva e estável para os nossos fundos quando comparado com o restante da indústria. Ótimo, Samuel. E o que a gente pode esperar daqui para frente na estratégia de infra da ZQuest? Não só para o próximo semestre, mas para um futuro até mais distante. Bom ponto. Acho que falando particularmente da estratégia InfraYield, a gente deve continuar seguindo o básico, né? Seguindo o arroz com feijão aqui que a gente vem fazendo. Não precisamos de muito mais do que isso para continuar entregando alfa aqui para os nossos cotistas. O que tem acontecido
que a gente percebe aqui do nosso fundo em relação a outros fundos, que é esse encurtamento aqui dos spreads, né? Achatamento dos spreads, a gente está ficando de fora. Então a gente acha que em algum momento aqui a gente não sabe exatamente quando, mas em algum momento vai vir uma reprecificação, e esse eu diria que é o ponto de maior risco hoje dentro aqui da indústria de uma forma macro. Outro ponto importante, a gente vai continuar fazendo um processo de consolidação dessa estratégia dos fundos e um processo de convergência da rentabilidade dos fundos. E aí, como todos esses fundos são redeados em CDI, o nível de retorno da carteira nominal está mais elevado, então a gente deve começar a verificar agora uma melhora no guidance das distribuições. Isso já foi refletido nos fundos mais maduros. Para quem acompanha, está vendo aí que os nossos primeiros, o Infra 1, Infra 2, que é o Azim, que é o nosso fundo listado, já está entregando nominalmente mais. Isso deve convergir e ficar mais alinhado com todos os restantes dos fundos, dado que eles já estão atingindo aí o nível de maturidade. Perfeito. E Samuel, se me permite fazer uma pergunta tá fora do nosso roteiro. Vamos lá. Aproveitando que a gente está falando sobre o primeiro semestre, o fundo teve em certo momento do primeiro semestre, o Azim 11 chegou a ser negociado a menos de R$80. Teve algo que a gente fez de diferente? Explica pra gente um pouco o que foi dessa queda e o que a ZQuest fez diferente desde então. Acho que no final ali do ano passado para o começo desse ano, Pedro, a gente viu a indústria toda passando por uma reprecificação, né, um vale. Isso, toda a indústria dos fundos listados. Parte desse dinheiro migrou para outros ativos. A gente discute aqui que o nosso principal vilão foi a renda fixa direto, né? Ela acabou drenando, principalmente a isenta bancária, drenou liquidez da nossa indústria como um todo. Bom, isso teve uma revertida ao longo do primeiro semestre, né? Até por uma escassez de papel novo, os investidores voltaram, e aí os ativos que tinham mais, lembra aquela relação duration, menor duration com melhor spread, recuperaram mais rápido. Então o nosso fundo hoje, o nosso fundo listado, ele negocia 97% patrimonial, 98%, e eu acho que foi uma análise que o mercado capturou aqueles caras que estavam performando bem, aqueles caras que estavam entregando o que estava comprometido, e teve de fato essa recuperação mais rápida. E o que a gente espera daqui para frente cada vez mais a gente vai ganhando uma base, disseminando o fundo, consolidando mandatos para ter um fundo listado cada vez mais robusto. Perfeito. Em linhas gerais, foi um acontecimento de mercado que machucou a indústria como um todo, e nosso trabalho que já vinha sendo bem feito, continuou sendo bem feito dessa maneira, e os preços voltaram a ser negociados o mais próximo possível da patrimonial, o que mostra muito que a percepção do mercado sobre o nosso fundo. Acho que isso é muito bacana de falar para o investidor. E lembrando, o FIPE é um veículo isento também no ganho de capital. Então, para aquele investidor que acreditou na gente quando o fundo estava sendo negociado a R$80, só em ganho de capital você está falando de um ganho de 20% na cota. 20% a 25%, mais os dividendos distribuídos. Por baixo ele ganhou em 6 meses 30%. Quem entrou ali no melhor momento possível. Isento. Maravilha, Samuel. Espero que para você que está nos assistindo tenha ficado tudo muito claro sobre a estratégia de infraestrutura da ZQuest e quais as nossas expectativas daqui para frente. Importantes, se você tiver qualquer dúvida sobre os nossos fundos ou precisar de mais informações, deixe aqui nos comentários ou acesse o nosso time comercial. Lembrando, não esqueça de acessar o nosso site e acompanhar a ZQuest nas redes sociais. A ZQuest está no Instagram, no LinkedIn e no canal oficial de WhatsApp. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Samuel. Obrigado, pessoal.